Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Na aula de hoje, que é a continuação de todas as outras, nós vamos continuar tratando do tema de Nosso Senhor Jesus Cristo. A aula anterior pode ser vista em pud.in/Prof. Carlos. Nós falamos de como a humanidade foi caindo por causa das consequências do pecado original, que nós herdamos na nossa natureza humana, herdaram nossos pais Adão e Eva. Então nós vimos como que a espécie humana foi caindo em formas cada vez mais horrendas de paganismo, com sacrifícios humanos, com adorações que na verdade nós vemos na Sagrada Escritura a demônios, porque os deuses dos pagãos são demônios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe aquele sujeito que eles acham que estão adorando, mas tem uma capetada danada dando uma força muito grande para aquela adoração e aproveitando aquele culto todo. E foi o que foi acontecendo. E por isso, como nós vimos na aula passada, Deus suscitou o povo de Israel, fez uma aliança com o povo de Israel, para que se começasse a ter no meio daquele mundo enlouquecido pelo paganismo esse para o qual nós estamos voltando, né? Um testemunho a favor de Deus. Alguém, um povo, que fosse lembrar a todos os outros que há um só Deus, que há um só Senhor. E esse foi o papel do povo de Israel, esse foi o papel da primeira aliança, a aliança de Deus com o povo de Israel. Ontem, o Santo Padre Bento XVI, que está em visita à Alemanha, ontem, para quem estiver vendo pela internet, dia 23 de setembro de 2011, ele disse que Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, não é uma mera hipótese filosófica acerca da origem do universo. Esse Deus tem um rosto e ele falou conosco. E ele se tornou um de nós, no homem, Jesus Cristo, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Hoje nós vamos tratar de quando Nosso Senhor veio, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós já vimos então que primeiro foi feito, Deus suscitou aquele povo de Israel, né? Primeiro fazendo aliança com Abraão, depois retirando da escravidão no Egito o povo hebreu, que vagou durante 40 anos no deserto. Por que 40 anos? Porque 40 anos é uma geração. É o tempo em que se pode garantir que tem uma meninada nova que não tenha conhecido o tempo da escravidão no Egito. Foi um tempo assim que eles passaram no deserto para que eles se livrassem dos apegos que ainda existiriam às besteiras que eles teriam aprendido no Egito. E aprenderam, tanto que foi só Moisés passar um tempinho fora recebendo os mandamentos para eles fazerem um bezerro de ouro e começarem a dizer que aquele bezerro de ouro era Deus. É talvez ainda pior do que se eles dissessem que aquele bezerro de ouro era o Deus com D minúsculo, esse ou aquele dos deuses egípcios. Por quê? Porque aquele deusinho egípcio, ou aquele orixazinho da macumba, ou aquele deusinho grego-romano, ele é um deusinho entre muitos. Mas o Deus, o Senhor, ele é um só. E se a gente representa ele como um bezerro de ouro, o que a gente está fazendo? A gente está limitando, a gente está fazendo com que Deus seja algo ainda menor do que o homem, ainda menor sequer do que um bezerro de verdade, que não vai crescer, que está vivo, que anda para cima e para baixo. É o que? Um pedaço inerte de um metal, por mais que seja metal caro, mas é um pedaço inerte de metal que está ali sendo adorado como se fosse Deus. E isso é limitar Deus tremendamente. Quando o papel do povo de Israel era justamente mostrar que Deus que Deus, como ele falou para Moisés, meu nome é Eu Sou.
O nome de Deus, que a gente não sabe como se pronuncia, todos os chutes que tem por aí são chutes. O nome de Deus, ele é uma forma do verbo ser. Em hebraico, a gente não diz eu sou brasileiro, não diz eu brasileiro. Por quê? Porque só Deus é. Nós somos por participarmos do ser em si, que é Deus. E a gente tentar limitar aquele Deus que é o único que é, o Deus que se chama eu sou, a um bezerro de ouro, quer que seja, é uma loucura. Mas o próprio Deus escolheu se humilhar. O próprio Deus escolheu se tornar homem, sem deixar de ser Deus. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, em nosso Senhor Jesus Cristo. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu dentro do povo de Israel. Em quais circunstâncias? Primeiro, já havia uma expectativa, como nós vimos na aula passada, de que Deus mandaria o seu Cristo, o seu ungido. Nós vimos na aula passada, vale a pena, quem não viu, vai lá e vê. Nós vimos o que quer dizer o Cristo, o que quer dizer essa palavra. E agora nós estamos vendo que ele é verdadeiramente Deus, que ele é verdadeiramente homem e que ele se fez homem num momento determinado da história humana, num ponto determinado. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente está num lugar. Eu agora estou aqui no Educandário Santa Cecília, em São Lourenço, no dia 24 de setembro de 2011. Eu falando do Papa, eu falei, o Papa, ontem, que é um homem, eu, não é um Deus, ele estava na Alemanha, aonde ele falou as palavras que eu li. Ou seja, ele entrou no tempo. Deus, que é quem criou o tempo, a gente viu isso, né, na aula sobre Deus Criador. Deus criou o tempo. Deus não é limitado pelo tempo, mas ele entrou no tempo. Ele se fez um de nós. É por isso que no Evangelho, na missa, como é que começa sempre o Evangelho? E nilo tempore, naquele tempo, naqueles dias. Por quê? Porque Deus entrou no tempo. Tanto que a gente conta o tempo a partir da entrada de Deus no tempo. Nós estamos hoje no ano de 2011, depois da encarnação do Verbo. 2011, desde que Deus entrou no tempo. E que tempo era esse? Esse tempo em que Deus entrou. Isso é, essa pergunta, ela, por um lado, é extremamente importante, uma pergunta crucial, porque vai nos ajudar a entender muita coisa, entender muitas das coisas que Nosso Senhor diz, que são coisas que eram voltadas para aquele tempo e que tem também um valor universal. O que faz com que, por outro lado, a gente possa dizer, mas isso é irrelevante. Por que a gente vai ter que pensar como é que era aquele tempo? A gente pode aprender todas as verdades da fé sem pensar naquele tempo. Verdade. Agora, se a gente entende as circunstâncias daquele momento histórico em que o Verbo se fez carne, em que Deus fez-se, tornou-se um de nós, assumiu a natureza humana semelhante a nós em tudo menos no pecado, se a gente entende quando, como, onde isso aconteceu, fica muito mais fácil a gente entender isso. A gente teve uma experiência, né, alguns dias atrás, né, com nosso amigo que está ali atrás da câmera, o pessoal que está vendo na internet não pode ver o sorriso dele, né, que a gente estava conversando sobre a parábola das virgens, que esquecem de levar óleo e aí ficam desprevenidas, que para alguém dos dias de hoje é uma parábola extremamente difícil de entender. Por quê? Primeiro, porque o óleo não serve para fazer luz. Hoje em dia a gente faz luz com eletricidade, ou até com pilhas, né? Seria um jeito de comparar. Não tem nada que tenha importância que o óleo tinha naquele tempo. A gente falou um pouco disso na aula passada, né? Que além de ser
o que dava luz, era o que dava comida, era o que dava remédio, era o que dava tudo. Então a gente nem tem uma metáfora tão boa quanto do óleo. Mas se a gente entende um pouco daquele tempo, a gente tem como entender melhor essa metáfora. A gente tem como entender melhor essa parábola. E principalmente a gente tem como entender melhor as próprias narrativas dos evangelhos. Por quê? Porque elas são narrativas eternas, elas são verdadeiras. Mas a partir do momento que Deus entrou no tempo, a gente tem que conseguir entender para quem aquilo é voltado. Na primeira aula, que vocês podem ver mais uma vez na internet, eu comentei como que, para mim, o catecismo romano ele é o mais apropriado para a gente ensinar aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente está cercado de protestantes. E o catecismo romano foi feito num tempo em que o maior problema da igreja eram os protestantes. Então, para a gente que está vivendo um tempo semelhante a esse nesse aspecto, vale a pena ler esse catecismo. E o tempo em que Nosso Senhor se encarnou? O tempo em que o Verbo se fez carne e Deus entrou no tempo. O que estava acontecendo? O povo judeu, ele tinha sido exilado, voltado, sido exilado, voltado, sido dominado pelos romanos. Então nós tínhamos um mundo que, sob alguns aspectos, era muito diferente do mundo que a gente tem hoje. E, sob outros, era muito parecido. A região de Israel, da Judéia, da Galiléia, da Samaria, que são os pontos principais dessa narrativa dos evangelhos, que nos conta como que aconteceu essa entrada de Deus no tempo, essa entrada de Deus no espaço. Essas regiões estavam dominadas pelos romanos. Os romanos dominavam, mas deixavam que houvesse um administrador, digamos, nativo, local. Quem era esse administrador? Quem eram os romanos? Como é que isso funcionava? O administrador, o reizinho nativo, eram 4, na verdade, por isso chamavam os tetrarcas. O que nos interessa, hoje que nos interessam, são os 2 Herodes. Um Herodes que manda matar as criancinhas, tentando matar Nosso Senhor. Um outro Herodes que depois Nosso Senhor é apresentado a ele e não o reconhece como autoridade, não responde as perguntas dele. Esses, quem eles eram? Eles eram filhos de uma família tradicional judaica e exerciam o papel de governantes temporais dos assuntos dos judeus. Mas a autoridade deles estava sob a autoridade militar dos romanos. Quem era o governador romano quando do sacrifício de Nosso Senhor na cruz? Pilatos. Quer dizer, ele era a autoridade verdadeira, ele era a autoridade que foi reconhecida por Nosso Senhor. Ele era aquele que, quando perguntou, Nosso Senhor respondeu. Por quê? Como reconhecimento da autoridade terrena. Porque quando o próprio Deus se fez homem, ele entrou no templo. E ele entrou também dentro de uma hierarquia, na qual ele se fez muito pequeno. Ele, que é maior do que todo o universo, é maior do que toda a criação, ele se fez um homem que podia ser levado, algemado, interrogado, chicoteado, crucificado. Isso por amor a nós, para assumir a nossa natureza. Ele entrou naquele tempo, com a nossa natureza, que é sempre a mesma. A natureza humana não muda. Se a gente pega uma narrativa bíblica, uma narrativa de 1000 anos atrás, uma narrativa de 500 anos atrás, de 100 anos atrás, são os mesmos problemas. O rei Davi se livra do marido da mulher de quem ele está afim. Manda o cara para a guerra para se livrar do cara porque ele viu a mulher que ficou interessada. Isso acontece igualzinho hoje em dia. É a natureza humana. É a herança de Adão. E Nosso Senhor herdou, Nosso Senhor assumiu essa natureza em tudo, menos no pecado. E entrou assim naquele tempo. E o povo judeu estava então submetido tanto a um reizinho ímpio, um reizinho que não valia nada, Herodes. O próprio Herodes, pai primeiro, ele morreu com
doenças horrorosas, ele tinha vermes que comiam ele vivo, ele apodrecia, ninguém aguentava o cheiro deles. Tão ruim que ele era, Deus castigou. Né? E, do ponto de vista religioso, a situação era mais complicada ainda. A gente, hoje, fala, os judeus do templo de Nosso Senhor, mas, na verdade, não se pode falar em termos religiosos de os judeus do templo de Nosso Senhor. Porque o que se tinha ali? Se tinha o grosso da população que era devota e que era culturalmente judaica. O que eles faziam? Eles participavam das cerimônias do templo, né? Nós vemos isso nos evangelhos, nas peregrinações. Nós vemos, por exemplo, que é até um dos mistérios do texto, né? Quando a Sagrada Família vai a Jerusalém, quando eles voltam, eles procuram Nosso Senhor naquela caravana, né? Um monte de gente que andando dias a fio não acham. Voltam e ele está lá dando aula para os doutores, dentro do templo. O povo simples, normal, participava dessas peregrinações. Além deles, desses que tinham essa fé, digamos, mais prática, né? Cumpriam os mandamentos na medida do possível, 613 mandamentos, mandamento para burro, né? Existiam aqueles grupos que tinham uma posição mais forte. E esses grupos são bastante interessantes para a gente poder entender, porque nos ajudam a perceber que Nosso Senhor, ele nasceu dentro do povo judeu, mas ele não fazia parte de nenhum deles. Pelo contrário, ele julgou e mostrou o que cada um deles tinha de certo e de errado. No que é, na verdade, até um recado para os próprios judeus. Quais eram esses grupos? O que se tem menos coisa a respeito, se sabe menos a respeito, são os chamados essênios. Os essênios, a gente sabe alguma coisa deles por causa de um historiador judeu, de mais ou menos no tempo de Nosso Senhor, um pouco depois, chamado Flávio Josefo, que escreveu para os romanos uma série de livros contando da história do povo judeu, da situação do povo judeu na época dele. Esses essênios, só se foi saber mais sobre eles e a partir de 1948, quando foi descoberta a biblioteca deles, que estava perdida, enterrada no deserto, enterrada não, né? Dentro de garrafões de barro, trancados dentro de uma caverna, num lugar muito seco, na beira do Mar Morto. Se descobriu essa biblioteca deles, e aí se pôde conhecer algo mais sobre a teologia deles. O que proporcionou, inclusive, algumas descobertas bastante interessantes, coisas que já se desconfiava pelos escritos de Flávio Josefo, a gente passou a saber mais, e saber que realmente era por aí. Por exemplo, São João Batista. São João Batista, ele, apesar de ser filho de alguém que trabalhava no templo, ele se dedicava a batizar, só na água, né, no Espírito Santo, se dedicava a batizar. Ele tinha uma dieta que consistia basicamente de gafanhoto e mel, ele comia gafanhotos com mel, por favor, não fiquem com nojo, e ele pregava a vinda de Nosso Senhor, ele é o precursor. Ora, os essênios, eles não reconheciam os sacrifícios do templo, não reconheciam o templo, eles achavam que o templo era impuro. E como o templo seria impuro, uma série de outras coisas seriam impuras. Então o essênio, alguém que acreditasse, que tivesse vivesse a fé judaica, a maneira dos essênios, para um cara ser completamente puro, ele teria que fazer o quê? Repetidos batismos em água, uma alimentação extremamente restrita, que a coisa mais pura dessa alimentação seria gafanhoto e mel, e não poderia usar determinados tecidos e teria medo de qualquer tecido, porque os tecidos poderiam ser impuros. Moral da história, usar uma pele de camelo seria uma excelente solução. Ou seja, São João Batista, provavelmente, ele dentro do judaísmo, de que ele foi o último dos profetas, ele estava mais voltado a essa corrente daquele tempo, dos essênios. E o pessoal do templo?
O pessoal do templo, a hierarquia do templo, eles eram principalmente chamados saduceus. Os saduceus, Nosso Senhor sentou o malho neles. E eles estavam errados em quase tudo. O que eles faziam? Eles faziam uma coisa muito parecida com os protestantes de hoje em dia. Eles negavam a tradição oral. Os saduceus diziam que era só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que seriam revelação divina. E todo o resto não valeria nada. Eles não acreditavam na ressurreição. O Senhor deu alguns chega para lá neles por eles falarem besteiras contra a ressurreição. Eles vinham para ele fazendo perguntinhas, tentando fazer ele entrar em contradição, e ele dava um chega para lá neles. E finalmente, o grupo que é o grupo mais complicado é o grupo dos fariseus. O que eram os fariseus? Os fariseus, eles foram os antepassados do judaísmo de hoje em dia. Todos os judeus de hoje em dia são descendentes do judaísmo farisaico. O judaísmo dos essênios acabou, não sobrou nada. Quem viesse falar de essênio por aí hoje em dia, está inventando. É um esquema tipo maçonaria, que fica tentando arrumar origens míticas para as besteiras que eles acreditam. Vai ter grupeiros, maçons, Rosa Cruz, etc., que vão dizer que estão falando coisas da sabedoria essênia. Lorota, mentira brava. Os essênios acabaram. Não sobrou nada. Os saduceus acabaram, não sobrou nada. Os fariseus, eles se reuniram depois que o templo foi destruído, porque aquele templo que Nosso Senhor foi, de que ele expulsou os vendilhões, aquele templo, ele foi destruído. Por quê? Porque não era mais necessário, Deus deixou de sustentar o templo, na medida em que houve o sacrifício do Nosso Senhor. Então, os romanos foram lá e destruíram aquilo tudo, no ano de setembro. Depois que o templo foi destruído, os fariseus, os líderes dos fariseus se reuniram numa cidadezinha chamada Jâmina, na beira do Mar da Galileia, se reuniram e tentaram fazer uma compilação da tradição oral, de modo a conseguir fazer com que o judaísmo subsistisse, o judaísmo continuasse existindo, sem o templo. Porque o que unia todos os judeus era o templo. O que unia todos os judeus era o sacrifício do templo. Com exceção dos essênios, que não aceitavam o templo, os saduceus trabalhavam no templo. Os fariseus ofereciam sacrifícios. O povo da terra, a galera geral, que não participava de nenhuma desses grupelhos, eles participavam das atividades do templo. Então era o templo que unia todo mundo. Quando o templo acabou, para tentar manter o judaísmo existindo contra a igreja, que estava surgindo já naquela época, muita gente, mais ainda com a queda do templo, tendo visto, poxa, existe o sacrifício na igreja, não existe mais o sacrifício dos judeus. Então muita gente estava indo para a igreja direto. Esses primeiros séculos foram séculos que a grande maior parte dos católicos era de origem judaica. Tinha muitos pagãos se convertendo também, mas a origem judaica era generalizada. Então os fariseus, eles, para se separar da igreja e para fazer com que continuasse a existir um judaísmo não cristão, esses mesmos fariseus que tiveram aquelas disputas com Nosso Senhor que a gente vai falar, esses mesmos fariseus, eles começaram a criar esse judaísmo, escrever um livro com compilação de tradição oral, o Talmud, e assim criar o que, em várias formas diferentes, a gente conhece hoje como judaísmo, que não tem nada a ver com o judaísmo do tempo do templo. Ele é uma religião que começou no ano 120 com essa tentativa de criar um judaísmo que sobrevivesse sem templo. A gente pode até fazer uma comparação, por exemplo, com o que aconteceu no Japão, quando os missionários todos foram expulsos e os católicos ficaram tentando sobreviver sem padres. Então eles ficaram durante quase 200 anos, os pais batizavam os filhos,
não tinha como se confessar, não tinha como ir à missa. Quando os padres chegaram, eles disseram: opa, que bom, os padres voltaram, e voltaram a exercer a fé quase 200 anos depois, muitas gerações depois. Os judeus são a mesma coisa, até hoje eles querem reconstruir o templo. Para quê? Para poder voltar àquela religião antiga. Eles hoje estão numa situação que para eles mesmos não funciona. É uma religião que não é a religião, eles mesmos reconhecem, eles não têm como cumprir as regras da religião judaica, que eram cumpridas no tempo de Nosso Senhor. Esses fariseus, então, que são os pais espirituais dos judeus de hoje, eles eram aqueles que Nosso Senhor disse que estavam na cátedra de Moisés. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque ele dizia: façam o que eles dizem, não o que eles fazem. Ele não disse isso dos saduceus, ele não disse isso dos essênios, ele não disse isso de mais ninguém. Ele disse isso dos fariseus. Por quê? Porque esses fariseus, eles eram os únicos que tinham uma preocupação em não só ter o sacrifício do templo, ter aquela coisa toda da antiga aliança, como em respeitar e preservar a tradição. Então, quando Nosso Senhor apontou os fariseus como aqueles que estão sentados na cátedra de Moisés, aqueles que são os hipócritas sem vergonha, não é para fazer que nem eles, mas o que eles falam, a gente tinha que ouvir naquele tempo, naquele momento, naquele instante histórico, antes de Pentecostes, antes da igreja. Por que isso? Porque eles que preservavam a tradição. Essa tradição, São Paulo nos dá um exemplo dela, quando ele fala, por exemplo, que é uma figura de Cristo, uma coisa que mostra como seria o Cristo que viria no Antigo Testamento, a pedra em que Moisés bateu com o cajado e ela soltou água. Ele disse que essa pedra ia seguindo o povo de Israel no deserto. Vocês lembram? Comentei isso na aula passada. Né? Isso não está na Bíblia, isso não está na Escritura, isso é tradição oral. Como é a tradição, um monte de coisas que a gente sabe, que fazem parte da nossa fé. Então, quando Nosso Senhor apontou os fariseus, apontou um único grupo que seguia a tradição, que preservava o sacrifício da antiga aliança, o que ele dizia? Ele dizia da importância da tradição, da importância do sacrifício, de como tudo aquilo iria continuar dentro da igreja. Coisa que a gente vê, inclusive, na Epístola de São Judas. Ela tem um capítulo só. Né? Então, no versículo 11 dessa epístola, ele diz, falando da igreja: ai daqueles que pereceram na revolta de Coré. Quem é o Coré? Lá no Antigo Testamento, era o cara que dizia que qualquer um pode oferecer o sacrifício. Que não existe um sacerdote diferente do cristão comum, do judeu comum no Antigo Testamento. Quer dizer, o que São Judas está falando? Ai daqueles que pereceram na revolta de Coré. Ele está dizendo ai dos protestantes. Ai daqueles que dizem que não precisam do padre. Então, aquele momento que Nosso Senhor chegou, aquele momento histórico, era um momento de divisão dentro do judaísmo. Um momento em que o judaísmo estava dividido, estava fraco, estava dominado pelos romanos. E esses romanos, eles eram pagãos. Esses romanos, eles faziam coisas horrorosas. Por exemplo, eles chegaram a botar uma águia de bronze, que era uma coisa para eles, era um símbolo de uma divindadezinha, de um deusinho. Eles queriam botar essa águia no próprio templo. Eles consideravam que o imperador romano era um deus. Então, o que acontece? As moedas, elas tinham a cara do imperador. Era como se fosse para a gente, se tivesse uma moeda com um demoninho pintado para os judeus. Como se fosse para a gente ter uma moeda com a cara do orixá de Macumba, uma coisa assim. E aquilo tinha que circular. E essa é uma das razões porque a gente vê como que nos evangelhos
O coletor de impostos, né, o fiscal da Receita daquele tempo, ele é alguém que é considerado impuro, alguém considerado ruim. Até quando se fala da correção fraterna, né, se diz, se alguém pecar contra ti, vai falar com ele, se ele não ouvir, chama 2, 3 pessoas, se ele não ouvir, chama a igreja, se ele não ouvir a igreja, trata-o como um coletor de impostos ou um pagão. Quer dizer, coletor de impostos queria dizer assim, o cara que andava com a bolsa cheia de coisas que eram quase um capetinha, que era o dinheiro. Né? São Mateus, que era coletor de impostos, todo mundo disse que, assim, falava de Nossa Senhora, que horror, ele anda como coletor de impostos. Era alguém considerado quase como que uma prostituta, em termos de impureza, de nível de decadência, né? Então esse é o tempo em que Deus se fez homem. Ele não se fez homem no momento em que o povo de Israel estivesse por cima da carne seca, estivesse mandando, desmandando, estivesse fazendo o que quisesse. Não. Deus pegou, no meio de toda aquela loucura do homem, todas aquelas religiões demoníacas, aqueles sacrifícios humanos, aquelas coisas horríveis todas. Ele suscitou o povo de Israel. E aí aquele povo de Israel, ele ficou ensinando como não se misturar, como não fazer as coisas que os outros faziam. Ah, tem um povo tal que corta o cabelo redondinho, então o povo de Israel é proibido de cortar o cabelo redondinho. Ah, tem um povo tal que faz tal e tal coisa, é proibido fazer tal e tal coisa. Tem gente que está misturando religião, como infelizmente acontece, né? A gente vê aqui mesmo dentro da igreja, infelizmente, tem gente que vai na igreja e depois vai, sei lá, centro espírita, macumba, diz que, sei lá, que orixá africano é Nossa Senhora, esses maluquices todos. O povo de Israel, para evitar que fizesse isso, eles tinham até uma das 613 leis, está lá no Levítico, não poderia usar roupa que o tecido fosse uma mescla de algodão com linho. Por quê? Porque um simboliza a religião verdadeira, o outro simboliza a religião falsa. Você não pode tecer as duas juntas. É uma maneira de educar. Todas essas leis dos judeus, elas foram dadas para educar. No meio delas, há leis que são leis morais, que valem até hoje, principalmente os 10 mandamentos. Mas além dos 10 mandamentos, outras que são explicitações dos 10 mandamentos, né? Proibições que a gente olha, aquela proibição, aliás, aqui se encaixa nos 10 mandamentos. Mas além disso, tinha mais uma série de outras coisas que tinham como objetivo justamente separar, impedir que o povo judeu se misturasse e, ao invés de estar ali para dizer para o mundo que existe um só Deus, eles fizessem como os romanos faziam, botar tudo junto. Se os romanos tivessem invadido os países da África Equatorial, tudo quanto é orixá de macumba está no panteão romano, porque eles botavam todos os deuses de todos os povos conquistados lá. Tanto que muitos cristãos foram mortos. Por quê? Porque a igreja é quem herdou, a igreja no Novo Israel, e herdou do povo judeu essa missão de lembrar que existe um só Deus e que todos são chamados à conversão. Então os cristãos, no tempo do Império Romano, os cristãos diziam, faz uma coisa, a gente bota o Cristo de vocês lá do lado de todos aqueles outros milhares de deusezinhos. A única coisa que a gente quer que vocês façam, convenhamos, não é tão difícil, né? Acender um bastãozinho de incenso como sacrifício ao Deus César, né? O governante de Roma, que era adorado como se fosse um Deus. Aí os cristãos diziam, não, prefiro morrer. Os romanos matavam. Quer dizer, a gente continua com essa missão. A gente continua com essa missão de dizer que Deus é um só e que Ele não é o dinheiro, e que Ele não é o prazer, e que Ele não é o sucesso, ou a saúde, ou sei lá qual besteira que tentem botar
para a gente, hoje em dia, no lugar de Deus. Por quê? Porque nós fazemos parte da igreja que continua isso que o povo de Israel foi feito. E dentro desse povo de Israel, dentro desse tronco, dessa raiz do povo de Israel, o que aconteceu? Deus suscitou, primeiro, uma família especial. Qual família? A descendência do rei Davi. Ele falou para o rei Davi que da descendência dele viria a salvação, viria o Cristo, o Salvador. E da descendência do rei Davi veio Nosso Senhor. Ou seja, dentro do povo de Israel, dentro daquele povo escolhido separado, um ramo especial, uma família real, a família mais alta, a família mais excelsa, a família mais escolhida, por assim dizer. E ali dentro, Deus escolheu uma pessoa que ele preparou perfeitamente. Nós vamos ver isso daqui a 2 ou 3 aulas, né, quando nós falarmos que ele se encarnou no seio da Virgem Maria. É a Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem, Deus fez com que ela não tivesse o pecado original. Nós vimos já na outra aula, quando nós falamos de Deus Criador da Terra, nós falamos do pecado original, né? Então, vocês devem se lembrar que eu disse que Eva, ela pôde fazer uma escolha que não era movida por paixões, como as escolhas da gente, que é marcado pelo pecado original, são. Né? Se eu estou com muita fome e aparece alguém com um prato de comida cheirosa, dizendo, aqui é comida, é só você fazer tal e tal coisa que você pode comer logo, é capaz de eu fazer tal e tal coisa que eu normalmente não faria. Ou seja, eu vou deixar a razão de lado porque eu estou com aquela vontade de comer, estou com aquela fome. Eva fez a escolha dela sem ter isso. Ela dominava as paixões dela, a razão dominava as paixões, porque ela ainda não tinha cometido o pecado original. E Nossa Senhora também. Por quê? Porque ela foi preservada. Ela teve a sua conceição imaculada. Ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Então, ela podia tomar uma decisão perfeitamente racional, pensada e correta. E assim como Eva disse não a Deus, Nossa Senhora pôde dizer sim a Deus. E assim ela, naquele momento, ela agiu, do mesmo modo que Eva, como representante de toda a humanidade. Eva era representante de toda a humanidade, porque toda a humanidade estava dentro dela, por assim dizer, dentro dos óvulos dela, de que todos nós vemos. E Nossa Senhora, como representante espiritual da humanidade, e é por isso que depois Nosso Senhor na cruz diz, filho, eis a tua mãe, ele nos dá Nossa Senhora como mãe. Nossa Senhora pode dizer sim a Deus e assim tornar possível que o Verbo se fizesse carne, Deus se fizesse homem, sem deixar de ser Deus, se tornando verdadeiramente homem. Duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, sem confusão nenhuma, numa pessoa só. Esse vai ser o tema da aula que vem, né? Jesus Cristo, seu único Filho. Nós vamos tratar dessa questão da união hipostática, que é o termo que a gente dá em teologia, pela qual Deus se fez homem. Agora a gente está tratando de quando, onde Deus se fez homem. Então, ali, no meio do povo de Israel, no instante que o povo de Israel está mais por baixo, mas tendo o templo, tendo o sacrifício. Ou seja, a gente tem, em termos materiais, quase nada. O povo de Israel está dominado pelos romanos, o povo de Israel está sob a dominação temporal de um reizinho
judeu que não vale nada, Herodes, que era, na verdade, um inimigo de Deus, um inimigo do povo judeu. Mas, espiritualmente, aquilo que era necessário estava ali. A tradição era preservada pelos fariseus, ainda com exageros, ainda que eles fossem coar uma mosca e engolir o cabelo, ainda que eles fossem botar fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mantinham essa tradição oral, que depois nós continuamos dentro da igreja. O sacrifício do templo, que prefigurava o sacrifício do Nosso Senhor, estava ali, ou seja, tinha como haver essa purificação ritual, etc e tal. Então, espiritualmente, o povo de Israel estava num momento que eles tinham tudo, mas não aproveitavam. Materialmente, não tinham nada. Aí, esse momento, Deus se faz homem. Quer dizer, na hora que a humanidade do povo de Israel está mais por baixo, materialmente falando, eles estão mais por baixo, Deus se faz um deles. Quer dizer, Deus poderia ter se feito romano, estava dominando o mundo. Ele, ao invés de nascer da Santíssima Virgem, ele poderia perfeitamente ter surgido como César. Já era adorado como Deus, né? Então ele ia surgir como César, fazia meia dúzia de milagres, pronto, o mundo inteiro se tornar cristão instantaneamente. Mas não, ele escolheu nascer naquele que estava lá, no povo que estava lá embaixo, naquele povo que ele preparou, naquele povo que foi dar aquele testemunho. Por quê? Porque, como diz São Paulo, é na fraqueza da gente que Deus manifesta sua força. Na fraqueza do povo de Israel, naquele momento, que Deus manifestou sua força. E essa força, ela foi mais além. Por quê? Porque vocês já devem ter reparado, talvez, ouvindo, né, a narrativa da Paixão, na Sexta-feira Santa, na igreja, ou até lendo, na Sagrada Escritura, que na cruz de Nosso Senhor, por cima dele, tinha uma placa, em que estava escrito em latim, em hebraico e em grego, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Vocês já viram também, já ouviram na Santa Missa, São Paulo dizendo que não há mais judeu nem grego. De onde é que vem esse monte de grego? Era o entorno cultural daquela época. Se a gente pega na Sagrada Escritura os livros dos Macabeus, a gente vê uma revolta que foi feita por judeus contra uma cultura grega, que tinha, entre outras coisas abomináveis aos olhos de Deus, o pessoal, por exemplo, tinha o hábito de fazer Cooper, né? Esse negócio de sair fazendo ginástica, correndo no meio da rua, pelado, todo besuntado de azeite. O que para o povo de Israel, como seria para a gente, era uma sem-vergonhice tremenda. Do mesmo modo, também eles eram dados, os gregos eram dados ao homossexualismo. Não um homem com um homem adulto, mas homem com um rapazinho. O que para os judeus também era, com razão, porque a mesma moral deles é a moral nossa, uma abominação. Então os macabeus se levantaram contra aquilo. A gente pode ver isso lendo esses livros dos macabeus. Agora, quando os gregos dominaram o mundo, né, Alexandre o Grande, rei lá dos gregos, dominou o mundo todo, o que eles fizeram? Eles fizeram que houvesse uma língua, que todo mundo falava, grego. A própria escritura foi traduzida para o grego. A Bíblia, ela foi traduzida por 70 rabinos em 70 dias, trabalhando separado. Quando eles chegaram e mostraram as traduções todas, todo mundo tinha escrito exatamente a mesma coisa. Então os próprios judeus reconhecem que aquela tradução grega foi inspirada pelo Espírito Santo. Eles dizem isso em todas as letras, pelo Espírito Santo. Eles não reconhecem o Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas eles dizem que aquela Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. E aquela tradução que é usada pelos apóstolos. É aquela tradução que nos explica que quando Isaías diz, eis que uma virgem dará à luz um filho, ele não está dizendo eis que uma jovem dará à luz um filho. Porque na Bíblia em hebraico, você pode achar que é uma jovem. Na Bíblia em grego, não. Uma virgem dará à luz um filho. Não tem dúvida.
Aquela versão, inspirada pelo Espírito Santo, segundo os judeus, é a versão que é usada pelos apóstolos. Aquela língua grega é a língua em que, quando os evangelhos foram escritos, eles foram escritos em grego, eles puderam, junto com o Antigo Testamento, daquela versão grega, se espalhar pelo mundo. Então, vocês reparem como que Deus criou essas condições fantásticas. Por um lado, o Império Romano, inimigo. O Império Romano pagão. O Império Romano que oprimia os judeus. Mas o mesmo império que construiu estradas pelo mundo inteiro. E que fez com que, pela primeira vez na história da humanidade, fosse possível alguém pegar, botar uma mala nas costas e atravessar o mundo a pé. Sem medo. Como fizeram os evangelistas. Como fizeram os apóstolos. Teve quem foi até mais além, São Tomé foi até a Índia, além das fronteiras do Império. Mas eles puderam se espalhar pelo mundo. Pouco antes, tinha vindo o Império Grego, que deu, o Império Macedônio, de Alexandre, que deu uma língua comum a todos. Então, pela primeira vez, tendo evangelhos em grego, tendo apóstolos que falavam grego, tendo a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento já todo traduzido para o grego, garantido por Deus a tradução, se chegava na cidade e alguém começava a pregar em grego, era como se hoje começasse a pregar em inglês. Em algum lugar, naquela cidade, vai ter alguém que entende. Então foi possível essa propagação do Evangelho geograficamente, graças a essas circunstâncias. Uma língua comum, uma língua grega. Um governo comum, uma certa segurança comum do Império Romano. A presença e a manutenção da tradição oral dentro do judaísmo, logo, não se tinha só um pedaço da revelação incompleta que foi feita ao povo judeu, como seria se tivesse só a Escritura. Tinha Escritura, tinha tradição, tinha o templo com o sacrifício da antiga aliança, mas o povo judeu não estava mandando em nada. Ou seja, Deus preparou um instante histórico em que se tinha a igreja surgindo do mais fraco dos fracos, um monte de gente pobre, pescadores, gente que... Quem eram eles? Não eram sábios. Não, o mais sabido dali era considerado um semi-analfabeto pelos chefões dos judeus e dos fariseus. Os outros eram todos, assim, todos eles, o chefe da igreja, o primeiro papa, era um pescador. Não era nenhum intelectual, não era nenhum nobre general. Aquele povo, os mais fracos, dentro do povo mais fraco, mais dominado, mas espiritualmente mais forte, encontrando aquele mundo que tinha o império contra ele, mas a possibilidade de se falar para todo mundo e se convertendo as pessoas contra o império, contra o desejo dos governantes, e a igreja surgindo e crescendo. Esse foi o momento histórico que Deus suscitou, que Deus criou para a encarnação do Verbo. A gente, na hora que vem, vai passar a falar da teologia mesmo. O que quer dizer ser o único filho? Peraí, eu sou filho de Deus? Como é que eu vou dizer que ele é o único filho de Deus? É isso que a gente vai ver na hora que vem. De onde vem o Espírito Santo? De onde vem o Filho? Como é que é isso? Ele foi criado? Isso a gente vai ver na hora que vem. Agora a gente está vendo onde, como, quando, qual era o momento que Deus preparou para que a partir dali a igreja pudesse crescer e chegar até nós. A gente possa hoje ser salvo com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente possa hoje ouvir na igreja o que Deus tem a nos dizer, aprender da igreja o que a gente deve fazer para a gente ser salvo e assim continuar vivendo na igreja, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntas? Tá bom? Tranquilo? Uma coisa que eu queria falar. Diga. Jesus escolheu aqueles homens simples para confundir aqueles que... Justamente. Mas sabia, né? Se ele quisesse se fazer imperador,
Ao invés dele nascer na família real sem trono, né? Casa de Davi, família real. Ninguém podia dizer que não era rei. Mas cadê o trono? O trono estava na mão do Herodes, pelo amor de Deus. Estava na mão dos romanos, pelo amor de Deus. Não dá, né? Quer dizer, ele nasceu de família real, mas família real sem trono. Ele suscitou aquele povo ali, os galileus, inclusive, eles eram considerados pelos judeus, pelo pessoal da Judéia, os galileus eram considerados todos os analfabetos de pai e mãe. Sim, era mal visto. Galileu era mal visto. Galileu era burro. Galileu era ignorante na cabeça dos rabinos da Judéia. Né? Quer dizer, ele escolheu crescer na Galileia, porque Belém fica na Judéia. Ele nasceu em Belém, mas ele era conhecido como Nazareno, de Nazaré da Galileia. Quer dizer, ele nasceu num lugar bonito, ele nasceu num lugar chique, mas ninguém sabia. Todo mundo conhecia ele como o cara que veio da Galileia, falava com aquele sotaque esquisito. Lembra que eu falei na aula passada que o nome do profeta Josué, falado com sotaque galileu, né, perdia a última vogal. Ao invés de Yoshua, virava Yoshu, que daí que vem o nome de Nosso Senhor. Tanto quando se escreve em hebraico o nome de Nosso Senhor, há quem escreva como igual a Josué. Mas por que ele escolheu que o nome de Deus feito homem, fosse um nome com sotaque daquele cantinho que as pessoas eram conhecidas como ignorantes? Aí pega um pescador, mais ignorante do que o pescador é difícil, do lugar em que as pessoas são conhecidas como ignorantes, no povo mais massacrado, e dali a igreja vem a cobrir toda a superfície da terra. Isso é uma amostra do poder de Deus. Se ele fosse se fazer César, o mundo inteiro teria virado cristão? Sim, teria. Mas seria tão mais fácil alguém dizer também, né? Sendo César até eu. Ao passo que é o contrário. Os cristãos, eles morriam, eles eram mortos pelos romanos, porque eles diziam não. Quem eu sigo é Deus que se fez homem lá naquele cantinho perdido da Galileia, aquela província. Esse César de vocês, que tem todas essas legiões e todas essas tropas monstruosas, esses palácios, ele não merece que eu acenda um bastãozinho de incenso para ele, porque ele não é nada, ele é só um homem. Aí os romanos vinham e matavam. E aí vinha outro cristão dizendo a mesma coisa, e outro, e outro, e outro, e outro. Cadê o Império Romano? Acabou. Cadê a igreja? Está aí. Quer dizer, é justamente na fraqueza da gente que Deus manifesta a sua força. Exatamente. Bom, beleza? Beleza. Beleza. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.